Estamos iniciando o podcast e hoje vamos falar sobre mobilidade urbana, sobre planejamento, que é a área do secretário aqui do município de Lajeado, Alex Schmidt. Ou seja, assunto não falta, até para nós sabermos aonde Lajeado quer chegar. Secretário, obrigado por ter aceito o convite, ter vindo ao estúdio do podcast. Prazer participar. Secretário, a gente acho que pode falar a respeito de mobilidade urbana, que é um assunto da sua pasta, que entende muito, e se questiona muito, né? Aqui em Lajeado, precisamos ter mais ciclovia, né? Precisamos andar mais de carro. Como está Lajeado pensando isso? É um tema sempre muito recorrente, né? E importante, porque a cidade de Lajeado ela tem uma característica muito peculiar, que é uma cidade com uma área relativamente pequena, né? E uma quantidade de pessoas bastante grande para essa área. Então, é uma cidade que existe já um bom adensamento, né? E isso é uma característica que a gente não vê na maioria dos municípios. Então, ao mesmo tempo que é um problema muito específico de poucas cidades que têm essa característica, mas a gente sempre tenta também achar oportunidades nessa configuração, né? Obviamente, ela tem algumas vantagens. Esse adensamento ele proporciona uma melhor, por exemplo, uma melhor diluição dos custos de investimento, porque tu com menos investimento consegue atender mais pessoas, né? Obviamente que isso bem dimensionado, bem planejado e bem executado, né? E tem espaço para ciclovia numa cidade tão densa que nem Lajeado, não? Tem. E claro, é importante ter ciclovia, talvez tem espaço, mas nós não achamos importante que tenha. O que a administração, o que vocês pensam? A gente vê alguns exemplos pelo mundo, né, de ciclovias que efetivamente funcionam, né, que as pessoas efetivamente usam, são justamente trechos curtos, né? A gente não tem visto pessoas usar a bicicleta como meio de locomoção para andar 10 quilômetros, né? Mas trechos curtos, sim. Lá já tem a peculiaridade do próprio relevo, né? A gente não é uma cidade plana, que também colabora bastante com o uso da bicicleta, mas alguns trechos sim, muito útil para esse deslocamento. Principalmente porque ele deslocamento no próprio bairro, muitas vezes, né? Parques. Isso. Aí com relação a lazer, né, mas pensando já em termos da bicicleta como um meio de locomoção para fins de mobilidade, ele atende muito bem em algumas regiões para aquele uso do dia a dia, né? Eu preciso ir na padaria, preciso ir na farmácia. Se você tem uma farmácia um pouco mais próxima com uma ciclovia, daqui a pouco opta por não ir de carro e vai de bicicleta, né? Então, seria uma micro solução, né? A gente, obviamente, a cidade não vai comportar que você vá de um lado para o outro da cidade para ir trabalhar de bicicleta. Numa ciclovia. Exatamente. Não nem por ser a ciclovia, mas pelo próprio relevo, né? E vai demorar muito tempo nessa locomoção, principalmente em função do relevo. Se tivesse uma cidade plana, talvez colaboraria mais com isso, mas assim, micro soluções de deslocamento, ela é importante, sim. Sabe, secretário, que eu vejo dois problemas. Às vezes, inclusive colegas meus da imprensa, tem que ter espaço para ciclovia, tem que ter ciclovia, e parece que enquanto não tiver ciclovia, eu não posso andar de bicicleta. E aí eu lembro de uma viagem que eu fiz, estava em Portugal, e aí em Portugal nós entramos para ir no restaurante, descemos do carro, e aí passou do nosso lado patinete, passou bicicleta, passou o pessoal caminhando bem devagar, idosos, que tem muito idosos em Portugal. E aí eu fiquei pensando, isso é mobilidade urbana. É quando você respeita o outro. E eu mesmo já fui muitas vezes, eu critiquei inclusive no rádio, de pessoas que andavam de bicicleta sobre a calçada, aqui não é espaço, aqui é espaço. Eu acho que pode andar desde que tenha uma velocidade segura, desde que respeite, né? Tem alguém passando a bicicleta, para, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo se tiver a primeira coisa a respeito. Não sei o que o senhor acha disso e estuda mais a fundo do que eu, né? Mas eu vejo em países fora do Brasil, por onde eu andei, o Chile também é assim, em que converge. Tudo meio que anda junto, mas tudo devagar, tudo respeitando o outro, né? O ponto mais importante no trânsito em si, né? Não só na bicicleta, é a educação, né? Se ninguém cometer um erro, se ninguém infringir uma regra, não há acidente. Perfeito, é verdade. A regra está lá colocada, se ninguém infringir a regra, não há acidente. Então, sempre esse cuidado, essa atenção com quem mais está na via, né? Seja o pedestre, seja o ciclista, ou o próprio motorista. Obviamente que sempre o pedestre e o ciclista são mais vulneráveis do que o motorista, mas essa atenção, essa educação no uso das vias e no respeito às regras de trânsito é essencial. Nada vai funcionar sem isso, né? Nós não podemos criar
corredores isolados e protegidos, enclausurados para cada tipo de locomoção. Aqui só passa a bicicleta, ninguém pode até porque caminhar, haverão cruzamentos, né? Então vai ter É. que conciliar isso em algum momento igual. Mas a questão da ciclovia, como tu disseste, né? A gente não, por não existir ciclovia, não está fadado a não poder usar a bicicleta. Eu acho que a gente muitas vezes usa essa desculpa. Eu não vou ir de bicicleta. Eu vou te dar um exemplo. Mora aqui no centro, trabalha na rádio, né? Vai subir o Morro da Hidráulica de bicicleta todo dia para trabalhar? Alguns podem ter essa motivação, mas a maioria não. Então, eu não estou indo até a rádio, não estou vencendo o morro ali da Hidráulica de bicicleta porque eu não tenho a ciclovia. Porque não é a melhor opção para mim. Eu acho que daí nós entramos num outro assunto que é importante, talvez até o poder público possa fazer isso, não sei de que maneira, mas de ter, por exemplo, se eu for até a minha empresa trabalhar de bicicleta, eu vou chegar suado. Eu teria que ter um vestiário, precisaria tomar um banho para novamente estar, né, adequadamente vestido e preparado para o trabalho. E acho que muitas empresas também não têm isso. Né? Ou seja, se a empresa mesmo já tivesse uma estrutura, olha, eu quero que o meu funcionário nem venha de carro por uma questão econômica, uma questão de trânsito, vem de bicicleta, questão de saúde, mas então nós vamos dar uma estrutura para que ele possa tomar banho e continuar trabalhando. Eu acho que também aí, né, nós já iríamos estar auxiliando quem quer andar de bicicleta, porque tem uma galera, viu, que anda de bicicleta, que para outros de Estrela para Lajeado, inclusive, já entrevistei vários de Lajeado para Estrela e vão de bicicleta. Só que eles chegam lá, tomam um banho na empresa. Sim. Né? É a academia matinal. O primeiro passo é você perguntar para as pessoas, seus colaboradores, se eles querem isso. E se houver uma demanda suficiente, é um investimento que pode ser feito. Isso aí. É uma adesão, obviamente, que dentro natural da equipe de trabalho, também, né? E não depende muito do poder público, não. Né? E o senhor falando, eu lembrei da Júlia de Castilhos, que é paralelepípedo. E não é bom andar, né? Quem anda de bicicleta sabe, no paralelepípedo. Mas como é que tu vai asfaltar essa via, né? Ela tem uma característica histórica, né? Exato. Cultural importante, né? Mas vamos lá, você pode também fazer esse deslocamento, não precisa usar a Júlio, pode usar Bento. Isso aí. Que é do lado, asfaltada. Na mesma mão. Exatamente. Bom, agora não tem como falar em mobilidade urbana sem falar transporte público coletivo. Como é que Lajeado está nesse setor? O transporte público tem sido um desafio no mundo inteiro, né? Eu acho que um dos fatores que a gente pouco conversa, pouco discute, né? E que é fundamental, ao meu ver, que tem também a ver com essa questão que nós falamos antes do adensamento, é o custo por quilômetro passageiro, né? O quilômetro viagem, né? Nós temos hoje linhas que têm uma quilometragem por passageiro viagem muito elevada. Isso acaba encarecendo a passagem, de certa forma. Então, nós andamos muitos quilômetros para atender poucas pessoas. Isso é uma característica que decorre de vários fatores, não é um único, por isso que é tão difícil também de resolver. Mas o próprio espraiamento da cidade acaba contribuindo com isso, né? A gente vê transporte de massa funcionando melhor em regiões mais adensadas, porque você consegue atender mais pessoas andando menos quilômetros. Né? Então, e mais barato, exato, daí acaba viabilizando, né, o transporte de massa e uma série de outros fatores, né? A própria disponibilidade, que também depende da demanda. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente não tem passageiro porque não tem disponibilidade de linha, ou não tem disponibilidade de linha porque não tem passageiro. Então, alguns testes já foram feitos, não só nesse ano, como anos anteriores, de linhas teste, né? Linhas laboratório, onde você põe a linha e vamos tem ver o que acontece. 5, 6, 7, não se viabiliza, 7 passageiros, acaba não se viabilizando, a linha acaba não conseguindo se consolidar. Então, a gente tem que também fazer esse estudo de como melhorar isso. E para Lajeado seria melhor que tivesse mais pessoas andando de ônibus, ou não Claro impacta, não muda muito? Não, impacta, obviamente que impacta. O espaço de ocupação da via pública de um ônibus pode levar 50 passageiros, ocupam X metros, mas esses 50 passageiros em carros ocupam uma área muitíssimo maior, né? Então, obviamente que o transporte de massa sempre é mais vantajoso para a questão da mobilidade, mas ele precisa se viabilizar. Então, esse é o principal desafio. E acha que no mundo todo tem se usado mais o transporte, pela experiência do senhor, e claro, procura sempre, né, base, né? Tem se usado o transporte público, nós estamos atrasados por não usarmos, é uma tendência
de que, inclusive, outras cidades do estado, talvez do Brasil, de que cada vez menos se usa o transporte público coletivo. Tem sido um desafio em função do custo dele, né? A maioria dos países tem subsidiado, assim como Lajado também faz, subsidia a passagem para que ele continue viável. Conseguindo atender, sendo viável. Então esse é realmente um grande desafio, né? Mas eu acho que ele tem muito a ver com isso, né? A questão da lei mais básica da economia, que desde que o mundo é mundo funciona assim, é oferta e demanda. Então nós precisamos ter demanda para que tenhamos oferta, e ao contrário também é verdadeiro, né? Mas é realmente um desafio. E aí, se conseguir ter linhas que o adensamento urbano possibilite que elas sejam viáveis, ajuda bastante. Não, como eu falei antes, é um fator, não resolve, né? Mas ajuda bastante. Nós temos daqui a pouco que talvez diminuir esse serpenteio das linhas, né? Obviamente que a linha de transporte de massa você não vai poder esperar que o ônibus passe na frente da sua casa. Sim. Vai ter que andar uns determinados metros até a parada, para que a linha possa ser um pouco mais direta, né? Que torne mais cômodo para todos. Obviamente cada um vai ter que caminhar um pouquinho, né? A gente sempre estima que um trecho máximo ideal seria de até 500 metros até chegar a ter acesso à linha, né? Mas hoje nós temos linhas que serpenteiam bastante os bairros, isso acaba elevando a quilometragem, o custo aumentando, com uma diluição menor, acaba encarecendo a passagem. Lajado fez algumas paradas muito bonitas, inclusive, né? Mas era para ter mais. Lajado vai ter mais paradas, sim. Padrão começa, ou seja, de acrílico, né? Bem coberta. Qual que é a ideia? Nós estamos em fase de implantação de mais duas, né? Possivelmente agora no primeiro semestre a gente consiga já fazer a instalação delas, já estão definidas. A parte mais agora é só a burocracia da autorização do dono do lote para colocar. Ela entra um pouquinho dentro do lote, mas a gente já tem isso negociado, é só a questão de formalizar. Então provavelmente nos próximos meses aí a gente vai ter a instalação de mais duas. Já tem o local definido onde vai ser? Um deles sim, o outro a gente ainda está ajustando essa questão da permissão, né? Mas um deles no São Cristóvão, próximo ali ao Senai e ao colégio. Bom. Exatamente, que é uma demanda que se tem ali também, até em função dos próprios alunos, né, das duas instituições. E o outro aqui na Benjamin, nas proximidades ali da Câmara de Vereadores. Conventos não tem nenhum projeto ainda? Por hora não. Porque Conventos está crescendo muito, né? O bairro que mais cresce, se não me engano, é Lajado, não é? Sim. Em número de construções e também em metragem, é um bairro que está em franco desenvolvimento. Mais de 10 mil moradores? Possivelmente, só Conventos, sim, né? Sim, exatamente. Acho que passa já disso. Passa desse número. Bom, sobre falar moradores, né? Conventos eu sei que cresce mais, mas a parte do centro, ela tem sido deixada de lado, né? Pelos moradores, né? Os moradores têm saído aqui porque pegou água e tu vê muitas lojas fechadas, muitas casas abandonadas. Vocês pensam em fazer alguma coisa, a prefeitura, né? O planejamento, pensa em fazer algo para revitalizar, ou é um ciclo natural mesmo que vai acontecer, as pessoas não vão voltar para essas áreas? Nós temos duas situações, né? As áreas efetivamente que têm um maior risco, né? Principalmente mais próximo do Rio Taquari, onde algumas áreas a água teve força, né? Que teve um arraste. Ali possivelmente a atividade, né, não vai mais ser habitacional, não vai mais ser residencial, porque a gente acaba colocando essas pessoas também em risco, né? Para essas áreas onde há um risco mais elevado, a tendência é que elas sejam ocupadas ou por implementos públicos, né, praças, parques, equipamentos públicos resilientes às águas, ou então por atividades não residenciais, né? Eu sempre dou de exemplo, você pode ter lá que tem um lote de propriedade privada que daqui a pouco o cara queira desenvolver quadras de esporte, que eventualmente vai pegar água, sai água, lava, pode-se continuar usando, né? Uma estrutura resiliente. E essa destinação aí se torna segura. A gente também não perde estas áreas, né? Não podemos também simplesmente abandonar o centro, principalmente o centro histórico, que é a origem da nossa cidade, é ali, né? Então, possivelmente, nesses pontos, essa deva ser
a diretriz de utilização. É uma diretriz que ela é quase natural, né? Eu sempre brinco, não precisamos regulamentar isso porque já está acontecendo, né? Porque as próprias pessoas acabam tomando as decisões mais racionais e ela é meio óbvia essa decisão, né? Que ninguém quer residir num lugar onde tenha risco de colocar a sua vida, né? Em uma situação perigosa. Então, essa opção das pessoas é quase que natural, né? Mas possivelmente a gente deva regulamentar isso. A Univates tem trabalhado num estudo que deve ser entregue aí nas próximas semanas, inclusive, justamente mapeando essas áreas, né? Tem se visto muitos comentários a respeito da rua Júlio de Castilhos, no centro, que é uma rua em que ela foi, claro, o pulmão de Lajeado, né? O comércio de Lajeado todo ali, mas aos poucos ela tem deixado isso, né? Tem muitas lojinhas que vendem produtos menores, a movimentação não é tão grande. Vocês veem isso com preocupação ou é um ciclo natural mesmo que vai acontecer? E em cima disso, antes de responder ainda, secretário, tem no início da julho várias lojinhas abandonadas desde a enchente. Só que o aluguel, né, pedido pelo proprietário é muito alto e aí ninguém aluga. E como talvez tenha mais outras lojas alugadas, não se preocupe em alugar. O que também atrapalha, porque esse mês eu queria 15 mil reais pelo aluguel, mas alguém me oferecer 7 e tem uma loja da vida ao centro. Ajuda todo um contexto, pelo menos é o grupo que eu falo, a gente comenta sobre isso. Mas às vezes não acontece. Como se eu não preciso, deixa fechado, mas não é bom para o todo, né? Pode não ser bom para uma pessoa, mas não é bom para todos. Como vocês veem essas características, essas coisas que muitas vezes fogem também da mão da administração, né? Com certeza, uma regra de mercado, né? Não podemos nós botar preço no patrimônio dos outros, né? Isso. Então cada um tem que também fazer essa opção de se vale a pena alugar por um valor um pouco mais baixo para ter a sua loja, o seu patrimônio ocupado ou não. É uma decisão individual de cada um, né? E o mercado regula isso. Eu acho que a gente ainda, quer queira, quer não queira, pela dimensão do evento, principalmente do evento de 2024, ainda é cedo para essa acomodação do mercado acontecer, né? As pessoas ainda estão se acostumando com essa nova realidade, enfim. Mas a Julho como tu disseste, é o coração comercial, né, da nossa cidade. A gente vê muitos empreendimentos importantes na Júlio de Castilhos, né? Obviamente que o costume, né, a tendência, a forma como as pessoas compram também mudou bastante nos últimos anos. Antigamente você precisava ir no banco para pagar um boleto, hoje não vai mais. Não. Né? Então muda muita coisa e obviamente que isso vai se adaptando. Isso aí são características, óbvio, que a gente não tem ingerência e controle, a gente tem que simplesmente se adaptar. Mas outras ações a gente pode sim tratar. Nós estamos trabalhando também nessa questão, né, de tornar a nossa Júlio de Castilhos mais convidativa, né, em termos estéticos, de conforto, principalmente pro pedestre, né, que é aquele que passa na frente da vitrine, olha, desperta o desejo de compra, né, que fomenta o comércio. Mas também outra questão que nós tomamos uma ação agora, que também talvez demore ainda um tempo para se consolidar, é que aquilo que tu falaste, né, muita gente já não tem mais residido no centro, né, tem saído do centro para sua residência. E a gente vê um dos fatores que nós identificamos que pode contribuir com isso é que nós hoje temos uma exigência, né, uma restrição à construção, que é o número de vagas de estacionamento. E na Júlio de Castilhos ela tem uma implicação muito peculiar, porque se você precisa fazer vagas de estacionamento num edifício, você vai ter que deixar uma rampa para acesso a essas vagas. E na Júlio de Castilhos não vale a pena você perder uma vitrine de uma loja para fazer uma rampa. Então, o que acontecia? Geralmente se faz um imóvel de um único pavimento, simplesmente para alugar para a loja, né? Porque você não quer perder aquela área de vitrine. Não se faz apartamentos, por exemplo, acima da loja, 2, 3 andares, que seja, ou mais, né? Porque você precisa da vaga de estacionamento. Isso faz com que a gente não tenha oferta de imóveis residenciais. E é menos gente circulando.
Exatamente. Menos gente morando, é menos gente que circula na frente das Que vai no vitrines, porque mercado, não mora que ali. vai pra- Ou seja, você terminou seu expediente de trabalho, vai para casa em algum bairro ou lugar próximo e a Júlio morre. Não tem mais circulação de pedestres como havia antigamente. Vai lembrar da época que tínhamos mercado, padaria, um Sim. monte de coisa, tinha vida, né, na Júlio. E a gente tem entendimento de que uma parcela importante da população não tem carro. E hoje mora em bairros afastados, muitas vezes dependendo de transporte público para vir trabalhar, gasta um percentual importante do seu orçamento no transporte público e daqui a pouco, se tivesse apartamentos sem vaga de estacionamento, porque para aquela pessoa isso não é importante, mais acessíveis, né, poderia morar no centro, próximo de onde trabalha, próximo do comércio, próximo de mercado, próximo de farmácia. A qualidade de vida dessa pessoa também alteraria, né, melhoraria. Tanto que ia gastar menos com questão de transporte, quanto teria daqui a pouco todo um acesso à rede de comércio e serviços próximos da sua residência, né? E aí nós alteramos a legislação, nós possibilitamos que na Júlio de Castilhos possa se edificar sem a restrição de exigência de vagas de estacionamento. Alguns estudos que a gente olhou em outros municípios, né, mas que a gente traz para cá para comparação, mas um imóvel pode custar até 30% mais caro quando ele exige vaga de estacionamento. Porque você vai fazer pavimentos para comportar isso tudo, né? E muitas vezes essa vaga, muitas vezes até incentiva que as pessoas tenham carro, né? Ou encarece de tal forma que mesmo para compra do imóvel ou até quem compra quando vai alugar, obviamente que o preço que pagou é um critério importante na definição do aluguel, o aluguel fica mais caro também. Então, se nós tivéssemos hoje opções de apartamentos sem vaga de estacionamento, daqui a pouco nós conseguimos baratear o custo da moradia. E tem várias vagas de estacionamento privado na área central. Então, eu poderia comprar um apartamento e deixar meu carro, por exemplo, numa vaga privada. E nós temos um volume incrível, e é uma coisa que também a gente não discute, não se atenta, nós temos um volume incrível de vagas de estacionamento ociosas. Porque a legislação exige o número mínimo de vagas, mas se você for num prédio residencial, durante o dia aquelas vagas estão todas desocupadas, as pessoas estão trabalhando. Né? E ao mesmo tempo, quando você chega num imóvel comercial, vou dar o exemplo de novo da Júlio de Castilhos, né? Você tem uma loja mesmo nos imóveis que tem então estacionamento no subsolo. Os lotes da Júlio já são com uma testada menor, né? Em função que na época era a característica que se tinha. Então você vai perder parte da testada para fazer uma rampa, mas agora imagina numa quadra, na parte mais antiga aqui da Júlio, você tem 10 lotes, você vai ter 10 rampas, carros entrando e saindo nessas 10 rampas. A Júlio não anda mais. Isso. Ela vai trancar, vai parar. E outra, a loja, né? Nós temos uma loja com um subsolo de estacionamentos. Esses estacionamentos não ficam abertos, né? Como é que você vai ter controle de quem vai usar esse estacionamento? Se vai ir na loja ou não vai na loja? Então, geralmente, essas vagas de estacionamento dos imóveis que o fizeram, né, para poder fazer a sua reforma, muitas vezes, ou construção, né, porque no caso as velhas foram demolidas e foram construídas as lojas novas, onde se exigiu vaga de estacionamento, essas vagas passavam o dia ociosas, eram usadas como depósito. Então, a exigência de vagas nesse tipo de situação, ela não contribuía para a resolução de ter mais estacionamento e onerava, de certa forma, o próprio empreendimento, que acaba refletindo no aluguel, que é repassado no preço do produto. E já está aprovada essa lei, Sim, já está em vigor. Mas só para o centro, né? Só para Júlio de Castilhos. Só Júlio de Castilhos. Só Júlio de Castilhos. As outras precisam meio como um teste também, né? Claro. Para nós vermos se isso vai gerar algum Até agora nenhuma construção nova depois da aprovação da lei. Não, até porque na Júlio acho que não teve nenhum projeto ainda, né? Ainda. Obviamente que o mercado precisa conhecer esta alteração e tem o tempo de maturação de planejamento desse projeto, claro. Investimento, enfim. Isso demora um tempo e a alteração é bastante recente agora, ainda do ano passado. Já que falamos em vagas de estacionamento, há uma dúvida sempre grande, né? Eu vou para um comércio, seja ele qual for, e não tem vaga para mim estacionar próximo a esse comércio. E aí eu vejo que logo à frente ou do outro lado da rua tem vagas oblíquas. E aonde está escrito assim, estacionamento exclusivo para clientes desta loja.
É legal, eu posso estacionar lá ou não se pode estacionar, porque quem fez foi a loja, às vezes 3, 4 vagas no oblíquo. Vamos só que quando a vaga é no oblíquo com acesso direto à via, que há um recuo da calçada, né, que a calçada fica recuada, e o estacionamento oblíquo está diretamente conectado com a calha da via, né, as pistas de rolagem, aquelas vagas são públicas. Exemplo, em frente ao supermercado IMEC. Isso, exatamente. Tá. São vagas públicas onde há o recuo da calçada. A legislação permite que se faça esse recuo da calçada, mas ela define que aquelas vagas são públicas, né? Nós temos uma outra situação, por exemplo, que é um rebaixo da calçada. A calçada está no meio-fio da pista, né? Há um rebaixo e aí um estacionamento oblíquo interno. Bom, esse é privado. Esse é Mas tem um acesso só daí, né? Exatamente. Ou seja, tu entra na loja, assim, num acesso... Quando a calçada é recuada e toda a frente da loja é estacionamento oblíquo, aí sim a vaga é pública. Certo. Até porque quando eu construo, se eu imagino que eu pudesse ter a condição de comprar uma quadra inteira. E aí eu faço estacionamento oblíquo em toda a quadra, ninguém pode estacionar, só eu, né? Não. Óbvio, né? Não seria assim, né? Pelo menos não é o que a legislação prevê. Quando há o recuo da calçada, você eu tenho geralmente aquele espaço é público. Uma entrada e uma saída de acordo com a metragem que eu construo, né? Isso. É mais ou menos isso. Tem algumas regras específicas, então não pode rebaixar o lote inteiro. Pelo menos essa é uma alteração que houve uns anos atrás. Então ainda existem outros imóveis anteriores que há o rebaixo total do meio-fio, mas não. A regra hoje é que você possa rebaixar no máximo metade da testada do terreno. Tem algumas outras peculiaridades, mas na regra geral é mais ou menos essa. Você pode rebaixar no máximo metade do lote, outra metade tem que ser meio-fio, onde possibilita o estacionamento daí na via. Outra coisa, secretário, tem muito prédio sendo construído em Lajeado, né? A gente passa Hidráulica, tem muitos, Americano, muitos, né? São Cristóvão, muitos prédios. Como o secretário de Planejamento vê isso? Porque é bom que mora todo mundo junto, né? Próximo, perto, mas também ali há um acúmulo de pessoas, né? Como a secretaria vê isso? Tem que ser bem dimensionado isso, né? Para que não haja realmente uma extrapolação do máximo que dá para comportar aquela região, obviamente. Mas o adensamento ele tem suas vantagens também. Eu gosto sempre de bater um pouco na questão das vantagens, porque a gente sempre olha o adensamento como um vilão. Isso aí. E muitas vezes eles nos ajudam em várias coisas, né? Nós estamos na iminência de enfrentar um desafio enorme, que é a questão do esgotamento sanitário. Se você precisar fazer o esgotamento sanitário de uma quadra, por exemplo, para atender 10 pessoas ou 100 pessoas, obviamente que você consegue diluir esse custo e consegue ter uma forma mais eficiente de tratar esse esgoto. No momento que você tem mais pessoas morando naquela quadra, você tem mais clientes para eventualmente alguém abrir uma padaria ou uma farmácia, né? Então você já consegue ter principalmente esse comércio do dia a dia mais próximo de onde as pessoas residem, e você possibilita que daqui a pouco a pessoa, para ir na padaria, na farmácia, não use o carro. Então, o adensamento tem fatores positivos importantes. Obviamente que a gente não pode extrapolar a capacidade. Então, isso é realmente um desafio. Qual é a capacidade máxima, né? A gente não tem hoje estudos ou índices que nós pudéssemos nos dar um guia um pouco mais preciso, mas a gente consegue estimar isso, né? E aí o plano diretor é a ferramenta para que a gente faça isso, né? Ele tem limitações de adensamento, de volumetria dos prédios, né? Recuos, enfim, o plano diretor serve para fazer esse dimensionamento. Eu entendo que o plano que nós temos hoje ele está bastante adequado para esse adensamento que está acontecendo. Nós vamos aos poucos, eu creio ver um pouco de mudança cultural, né? Que a gente já não vai mais usar o carro para tudo, né? Se eu tenho uma academia a 2 quadras da minha casa, eu vou ir a pé. Se eu tenho uma padaria a 3 quadras da minha casa, eu não vou pegar o carro, eu vou ir a pé. Então a gente começa a ter também essa mudança cultural de trazer mais caminhabilidade, porque ela vai ser mais confortável do que tu tirar o carro da garagem, ir até a padaria, enfrentar daqui a pouco um pouco de trânsito, né?
e a pé é mais cômodo. Já dou mais parecida, se eu tenho uma rua bonita já, né, ajuda. A caminhada sempre é boa para isso também, né? Para não só para questão de saúde, mas também para a gente arejar um pouco a cabeça, né? Então, me parece que a caminhabilidade ganha força com esse adensamento bem estruturado. E antigamente, quando se falava em moradias, falava em casa, né? Pegar o vale. Hoje não, né? Hoje tem sobrados, tem apartamentos. E aí diz, eu queria piscina, então tu tem custo numa casa de uma piscina para ti, só para ti, para tua família, alguns amigos. No condomínio, quando tu mora, tem uma piscina que pode ser servida para todos. Sim, uma dilui área, esse custo. Dilui, né? Eu fui numa janta num prédio, tempos atrás, em que com o salão ali de festas do prédio não tinha sido usado há mais de um ano. Né? E ele diz, porque ninguém mais faz, né? Festas para muitas pessoas, convida um casal no apartamento, porque as famílias têm diminuído também bastante. Sim. Né? Então, às vezes, o apartamento é mais viável. E por isso que se vê tanto apartamento. E agora, no apartamento também tem um ponto importante de que tem esgoto. E é impressionante o mau cheiro que a gente percebe na Júlio de Castilhos, na Benjamin Constant, né? Em especial quando o dia está muito quente. Que se fala, né? Vem dos prédios esse cheiro. Acha que nós vamos resolver esse problema até 2033, no marco do saneamento básico? Não? É a aposta que se faz, né? Que esse esgoto todo seja tratado. Mas a questão do mau cheiro, ela quase que é a parte desse tratamento de esgoto em si, porque na realidade os imóveis não podem despejar, hoje despejam na rede pluvial, né? Isso mas mesmo depois com a rede pública de tratamento, não pode ser, a rede de esgoto ela é uma rede diferente da pluvial, porque ela é fechada, né? Ela vai até a estação de tratamento, enfim. Mas aí, novamente, né, a gente tem essa cultura que foi um processo ali dos anos 70, 80 de demonização, muitas vezes, da verticalização e do adensamento, né? A gente põe a culpa no prédio. O prédio geralmente tem sistemas de tratamento. Mesmo os mais antigos? Sim. A grande maioria, né? O que a gente, pelo menos, tem encontrado mais frequentemente com relação à questão de esgoto não tratado, jogado na rede pluvial, são casas. Casas, não mais prédios. Antigas. Porque muitas que haviam ligação direta. Não tinha fossa, sumidouro, nada, simplesmente ligava direto. Esse é o mau cheiro. No momento que hoje a legislação não permite, você tem uma fossa, o padrão, né, do sistema de tratamento de esgoto é fossa sumidouro. Ou se o sumidouro o que é? É uma ferramenta que a água pós tratamento pela fossa, ela é dispensada em solo. A gente vê muito ligação desse sumidouro, que volta e meia ele tem que ser limpado, né? Tem que trazer lá um caminhão para sugar aquele lodo, enfim. Mas o pessoal coloca um ladrão, né? Chegou a determinado nível, ele vaza para dentro da rede pluvial. É proibido, isso não pode ser feito. Nós temos hoje em alguns pontos da cidade onde o solo não comporta esse esgotamento no lote da água, tem rocha, o nível de absorção do solo é muito baixo, aí existem sistemas alternativos que podem ser usados, né, que é, por exemplo, aqueles biodigestores, como a gente popularmente conhece, né, onde ele passa por um tratamento, ele passa por um clorador, então a água sai limpa dali. Coloca pastilha de cloro. Né? Exato. E é dispensado aí sim na rede pluvial, provisoriamente, até que Lajeado tenha a rede de esgoto, porque daí ele sai da pluvial e entra na rede de esgoto. Então isso é importante dizer. E é importante também, a gente tem relacionado hoje todos os empreendimentos, todos os imóveis a partir de determinado ano que contam com esse sistema. Então, volta e meia também se faz uma fiscalização para ver se as pessoas estão dando essa manutenção. Né? Você tem que botar a pastilha de cloro lá, porque ela dura um determinado tempo, tem que ser recolocada. Mas então a gente tem que ter isso muito claro. Muitas vezes o mau cheiro são geralmente de construções mais antigas que não têm um sistema de tratamento adequado ou que possuem essa ligação irregular, né, de transbordamento do sumidouro dentro da rede pluvial. Uma outra pauta que eu queria trazer para o senhor é o Arroio do Engenho, né? Lamentavelmente, alguns dizem o valão, e é o valão porque realmente tem mau cheiro, né?
E aí é um sonho, não sei se isso é possível, né? Tantas pessoas que eu já falei, matérias que eu fiz, seria, em vez de nós fecharmos o Arroio do Engenho, seria abrirmos o Arroio do Engenho e aí termos flores lá, do grama, o banquinho sentado, ver o arroio passando até o Rio Taquari. Não é possível fazer isso porque o mau cheiro ali é impressionante. Existe um projeto para tirar, né, para a gente ver o arroio, ou não? Ele vai ser uma estrada e vamos continuar com ele fechado. Até parece que quando a gente não vê, a gente não cobra. Né? Não tem problema, né? Tem problema. Aquilo que não parece é visto não é problema. E não é de hoje, né? Isso aí não é da sua administração. Não é só o Arroio do Engenho, né? Eu acho que todos os nossos recursos hídricos merecem maior atenção. Né? E isso é importante, a recomposição de um recurso hídrico que foi maltratado, digamos assim, na história da região, ele demora bastante. A gente não consegue recuperar da noite para o dia isso. E todas essas ligações, né, que se fazem na rede pluvial contaminam o recurso hídrico no final. Porque a rede pluvial é para recolher a água da chuva. Só chuva, né? Só chuva. Então, você ligar um sumidouro na rede pluvial, esse resíduo acaba caindo no recurso hídrico e poluindo ele. Então, obviamente que o Arroio do Engenho, como qualquer outro recurso, tem que ir lá na nascente e começar a descer e primeiro passo, cortar as contaminações, para depois você conseguir ter até porque o recurso conseguir se recuperar, né? Lajado todo vai ficar cheirando mal, né? Exatamente. Porque assim a gente... Hoje, num curto prazo de tempo, isso não tem possibilidade de acontecer, né? Então, é preciso, desde a conscientização, desde a implantação do marco de saneamento com redes de captação de esgoto e tratamento, identificação dessas ligações irregulares. É um trabalho enorme. Enorme. E não tem na prefeitura nenhum esboço de um projeto para fazer isso, por enquanto. Não. Ele inicialmente começa com a questão da implantação dos sistemas de tratamento de esgoto do marco de saneamento. Esse é o primeiro passo. E nós vamos passar anos trabalhando nisso. Porque o Arroio até 2033, que nem tu disseste. Se tu me dissesse, eu aposto que nós vamos conseguir fazer até 2033, eu não apostaria. Porque o trabalho é enorme. É gigantesco, né? Exatamente. E a ideia é fazer mas a gente todo o tem Brasil. expectativa que se consiga atender. Gostaria muito de ver isso acontecer. Mas começa dali. Bom, se nós conseguirmos lá em 2033 atingir isso, aí eu acho que se pode começar a pensar em outros passos, né? Mas por enquanto pensar nisso sem ter essa primeira etapa concluída, não vejo muito sentido, né? Vai ser desperdício de tempo. Um amigo me falou, e eu vou lhe repassar isso, que nós estamos já, né, daqui a alguns anos, nós vamos chegar na capacidade máxima do aterro sanitário que nós temos, né, em Conventos. E aí foi ventilada a possibilidade de fazermos daquele local um parque, assim como tem o Parque Ney Santos Arruda, o Parque dos Dica, muito bonito e lanjado, e fazer um parque para aquela região também. Se estuda um parque para aquela região e talvez utilizar o próprio aterro sanitário, porque a ideia do aterro sanitário é essa, né? Nós vamos aterrando, como no mundo todo, né? Infelizmente é assim, a gente enterra e depois coloca a terra por cima e faz um parque deste local. Existe algo para isso ou ainda não? Ele ainda tem um tempo de capacidade de absorção, né? Obviamente está se pensando já na continuidade disso e ampliação daquele aterro, mas os aterros usados dessa forma em outros lugares funcionaram muito bem, né? Muitas vezes parques belíssimos, né? Porque o aterro é assim a solução ambiental que se, vamos lá, né? Adequadamente feito e a manutenção adequada, observados as características que precisa ter, é a forma como se possibilita tratar o nosso lixo, né? Porque a gente geralmente pega a sacolinha, no momento que botou na lixeira já não é mais problema nosso. Só que é o problema da cidade, né? Então a utilização desses espaços para lazer, enfim, é uma destinação que foi dada em outros locais e funciona bem. Eu acredito que seja uma alternativa importante para quando nós tivermos o nosso aterro esgotado. Mas, como volto a dizer, ele ainda tem uma vida útil pela frente, então também não adianta aí ficar pensar, vou fazer um campo de futebol, fazer uma academia ao ar livre, não deixa ele se esgotar. E vai quanto tempo ainda? Eu não sei te dizer, mas me parece que mais um bom tempo ainda ele comporta.
Até porque a grande maioria das cidades está mandando para outras cidades, né? Acaba tu paga para não ter o lixo, né? Para alguém esconder o teu lixo. Exatamente, para outra pessoa enterrar, né? Então não sei qual é a lógica também disso, né? E claro que tem um valor econômico muito grande, né? Envolvido em tudo isso. Às vezes tem ideias maravilhosas, né, secretário? Deve receber todos os dias. Secretário, por que não faz isso? Aí vai ver que não é viável. Exato. Ou não tem projetos. A Secretaria de Planejamento sempre se fala muito que planeja a cidade, né? Precisamos ter planejamento. As ruas, né, muitas vezes não foram planejadas e temos problemas hoje. O que Lajeado pensa? O que a tua secretaria pensa para Lajeado daqui 30 anos? Como é que nós vamos estar seguindo esse ritmo? Ou vai mudar muito, inclusive, né? Eu falo mudar, antes até tua resposta, porque hoje se cobra vaga de creche. As famílias são cada vez menores e tem estudos, né, que no resto do mundo, Portugal é um exemplo disso, que sobra porque as pessoas têm menos filhos para colocar em creche, né? Então, às vezes, a gente briga por hoje, mas daqui 30 anos a gente nem sabe o que vai ter, né? São dois pontos interessantes que tu tocou, né? A questão da vaga de creche, por exemplo, tem esse fator, né? Mas Lajeado também tem uma característica bastante peculiar, que é a migração. Muita gente vem para cá. Então nós temos aí um crescimento que não é simplesmente o crescimento orgânico das famílias, dos filhos das pessoas que já moram aqui. Tem muitas famílias que se mudam para cá e vêm os filhos também. Então a gente tem esse crescimento, né? Se nós fôssemos apostar na curva demográfica há 10 anos atrás, a gente não deveria ter construído nenhuma creche, porque não tem, mas a demanda continua. Tanto é que nós temos hoje 4 obras importantes em andamento para ampliação da rede, né? E a gente tem conseguido agora finalmente, depois de muitos anos, chegar a um limite, digamos assim, aceitável, né? Sempre bom frisar, a responsabilidade do município sempre é a partir dos 4 anos, enfim, a gente atende hoje idades menores que essa, mas, enfim, são lajadenses que precisam trabalhar, enfim, tem que dar também esse suporte, né? Mas se a gente simplesmente fazer o planejamento com base nesse dado, se tivessem feito essa decisão anos atrás, a cidade teve uma dinâmica diferente e nós estaríamos hoje bastante preocupados com isso, né? Porque não estaria dando conta da demanda. Então, o planejamento é o segundo ponto que eu achei interessante da tua colocação, que a gente tem que ver, é que a gente não tem como prever tudo, é impossível. Todas as iniciativas que se tiveram pelo mundo de fazer um planejamento centralizado e muito específico não deram certo, né? A gente pode pegar inúmeros projetos de cidades planejadas do zero, onde você pegou um descampado, planejou a cidade ideal. A que eu conheço e também não deu certo, foi muito planejado, foi Brasília, né? Mas por incrível que pareça, estava acompanhando um estudo de um arquiteto gaúcho, inclusive. Ele analisou vários desses projetos de cidades planejadas em todo o mundo. Brasília ainda é o que melhor funcionou por uma característica muito específica. As pessoas foram obrigadas a ir morar lá, porque do momento para o outro, o público que eles ocupavam saiu do Rio de Janeiro, de São Paulo, e foi para Brasília. Então as pessoas foram obrigadas a escolher morar lá, né? Então foi uma das ainda que melhor funcionou, mas as demais todas que ele analisou foram basicamente fracassos, né? Teve uma declaração muito interessante de um dos CEOs, né? Um dos gerentes de um projeto desses, que disseram que o master plan deles, que era as linhas gerais, as diretrizes gerais do planejamento da cidade deles, tiveram que constantemente com os anos serem mudadas porque as pessoas queriam coisas diferentes, né? Então, a vida humana ela é muito dinâmica. Então, a gente tem que, muitas vezes, mais gerenciar fluxos, né, e tendências do que tentar planejar no detalhe tudo. Isso é impossível de fazer porque as pessoas, a vontade das pessoas, cada um tem uma vontade diferente. Eu prefiro morar numa casa, eu prefiro morar num local mais bem localizado, mesmo que seja um apartamento menor. Cada pessoa tem uma característica e toma uma decisão de uma forma diferente. A gente não consegue obrigar as pessoas a ter esse estilo de vida. Não são robôs, né? Exato. Uma das maiores favelas do Brasil fica, inclusive, em Brasília. Então, exato. Valparaíso é perigoso também. Então, tu vê que mesmo lá, né, deu certo ponto, né, mas para quem anda de carro, né?
precisar caminhar em Brasília... Impossível. Impossível, não. Foi bem planejado. Mesmo para quem anda de carro é um transtorno, né? Porque se eu preciso comprar uma aspirina, eu tenho que andar 15 quilômetros para ir para o setor das farmácias. Isso né? aí, isso aí. Desconfortável. Não... Perfeito. Então, bem complicado. Secretário, gostaria de falar alguma coisa que a gente não abordou na entrevista de hoje? Não, acho que é basicamente isso, né? A gente está num momento de transição de uma cidade de pequeno porte para uma cidade de médio porte. Então, muitas vezes a gente tem que começar a repensar alguns dogmas que a gente tem na cabeça, né? Nossa cidade já não pode mais ser pensada, né, como uma cidade pequena. Então, nós precisamos, muitas vezes, repensar algumas coisas. Né? Aquela demonização do adensamento, da verticalização, obviamente que não pode ser indiscriminada, mas a questão da caminhabilidade, a questão de daqui a pouco ter comércio e serviço mais próximo de zonas residenciais, a gente começa a ter que repensar algumas coisas, porque muitas vezes aquilo nos foi colocado desde criança que isso era ruim, e a gente nunca parou para pensar se efetivamente era ruim, né? Então acho que ela já está no momento que a gente precisa efetivamente repensar se as decisões que a gente tomou têm chegado no resultado que nós queríamos ou não. Porque senão é um momento daqui a pouco de fazer diferente. E eu conheço muito os secretários, né, de Lajeado e outros municípios, e às vezes há uma crítica também a esses secretários ou mesmo o servidor público, né? E eu vejo, entendo que às vezes estão ali para apagar um incêndio, né? Agora, né? Tanta coisa que precisa ser feita, né? Agora, porque se tu não fizer isso, vai trazer um outro problema aí na frente. Um exemplo disso, todo mundo, Lajeado tem que estar de frente para o Rio Taquari. E agora está de frente, né? Mas já começaram a também surgir outros problemas, né? O pessoal precisa mais banheiro, precisa de água, né? Precisa controlar quem está ali, né? Daqui a pouco dá um acidente porque muitos acabam abusando da velocidade de jet ski, acabam abusando das festas em cima de balsa. Então também precisa ter um controle. E às vezes o poder público dá o espaço, mas aí é o ser humano, é o Joel que está lá que precisa, isso aqui é algo coletivo, não é só meu, né? Aquela regra que nós falamos antes de educação, né? A gente precisa realmente repensar algumas coisas para o convívio da sociedade, exige isso. E obviamente, isso é um fator que é decisivo, porque o poder público não pode estar presente em todos os lugares, em todos os momentos, para ficar vigiando as pessoas, né? As pessoas também têm que ter um pouco mais de consciência, né? O lixo é um exemplo, né? Nós temos aí, daqui a pouco agora, instalamos um container. Esses dias fui dar uma caminhada numa quadra de 100 metros, o container no meio, ou seja, mesmo a pior distância que você tem da casa seria de 50 metros para colocar. Nesses 50 metros tinham 3 pontos com lixo no chão. A pessoa não andou 50 metros para botar lá. Então, a gente também precisa melhorar, né? No trânsito, no lixo, em várias coisas. Isso é fundamental. O Estado não vai resolver os nossos problemas. Não. E tem que continuar fazendo, né? E, infelizmente, às vezes alguém pecou, né? A gente pensar no coletivo, ele não está no bom dia, vamos continuar fazendo, porque não dá para perder a esperança. Né? Exatamente. Eu confio que o ser humano é bom. Isso aí. Nós precisamos, muitas vezes, estar um pouco mais motivados a continuar sendo bons, apesar de tanto exemplo negativo, né? Mas a maioria das pessoas é boa, a gente tem que investir muito nessa questão de educação e consciência. Sem isso, nenhuma sociedade prosperou no mundo. É verdade. Agora, para conhecermos um pouco mais desse cara por trás de 3 passos de secretaria tão importante, quem é o Alex Schmidt aí? Veio da onde o Alex Schmidt? Vamos lá. Eu sou cruzeirense, né? Nasci no Hospital Bruno Born aqui, mas minha família morava em Cruzeiro, mas eu mudei para Lajeado já muito cedo, tinha menos de 2 anos, né? Então, eu morei e cresci aqui a vida inteira, vi a cidade se desenvolver, né? Sou um apaixonado por Lajeado, não penso em sair daqui, né? É uma cidade que a gente tem uma qualidade de vida excepcional, né? Comparado a países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, mas a nossa região é bastante peculiar. Então, desde cedo morei aqui, conheço Lajeado. Sou profissionalmente, né? Sou advogado. Trabalho ainda, né, muito direcionado na questão da construção civil, urbanismo, enfim, na área do imobiliário, né? Então, eu acompanhei bastante isso e me especializei bastante nessa área, né? Sempre foi uma área que me atraiu muito. Então, por isso, eu acho que também a convocação aí da prefeita Gláucia para ajudar nessa área, né?
tentar resolver alguns problemas que a gente já tinha há muitos anos, e que aquilo que eu falei antes, né, a gente pensar um pouco diferente, às vezes tentar uma estratégia diferente pode também ter um resultado melhor do que vinha se tendo, né? Filhos de teus pais faziam o quê? Meus 2 pais eram funcionários públicos da prefeitura de Cruzeiro do Sul, né? Hoje sou casado, tenho 2 filhos, um de 13 e um de 1, casado com a Letícia, que é empresária. E, enfim. Tem tempo para passar com os filhos, né? Essa correria como secretário, não? A gente risca da agenda o tempo necessário para isso, né? O que a família significa para ti, secretário? Tudo. Eu acho que é a motivação principal para eu estar hoje no poder público ajudando a cidade, é isso, né? Eu quero que meus 2 filhos vejam em Lajeado uma cidade boa para morar e possam escolher ficar aqui, né? Eu sou empresário, tenho empresas, então minha passagem pelo poder público é temporária, né? Tenho que voltar para as empresas, mas eu tenho esse senso de dever, né? De contribuir com a cidade, principalmente pensando neles, né? Para que eles também possam no futuro escolher morar em Lajeado, assim como eu escolhi, porque aqui a qualidade de vida é boa, eles têm oportunidade de trabalho, têm oportunidade de desenvolvimento, têm oportunidade de ser felizes, né? Depois de um dia de muita cobrança ou de, né, um dia que não foi muito bom, o que te deixa feliz? Diz, opa, ainda bem que isso me alegra. É aquilo, né? Chegar em casa, receber o carinho da esposa, sentar com as crianças, os 2 brincar, deixar o celular lá no canto, né? Dar uma desligada nele para aquelas horas, porque isso não tem preço. Realmente é a forma de recarregar as baterias, é ver aquele brilho no olho dos meninos quando tu está sentado no chão junto com eles brincando e dando atenção. Tu é o cara mais importante do mundo, né? Então isso é o que recarrega as nossas energias todos os dias. Pô, te emociona falando, hein? Claro que sim. Bom, e o que te deixa triste? Isso não é legal, isso te irrita de certa forma? O que é? Eu acho que muitas vezes a gente, obviamente, a pressão do cargo público é enorme, né? A gente sempre é muito cobrado, né? E o que me incomoda, digamos assim, não me irrita. Já me irritei com isso, mas a gente também tem que trabalhar o psicológico para saber lidar com as coisas. É justamente aquela cobrança que tem uma demanda específica para atender a vontade daquela pessoa. É aquele cara que não consegue enxergar o todo, né? Que não, eu preciso resolver o meu problema, o meu vizinho, se ele tiver dificuldade com essa decisão, eu quero uma placa de proibido de estacionar aqui na frente da minha casa, e se isso é bom ou ruim para a cidade, eu não estou nem aí. Então esse egoísmo nessa decisão, ou muitas vezes atender, né, se recebe muita pressão para atender o interesse específico de alguém em detrimento, né, do bem de toda uma região. Isso me deixa, digamos, não irritado, me deixa um pouco triste, né, porque é colocar um interesse único que vai prejudicar um monte de gente acima de tudo. Essa falta de empatia que as pessoas têm muitas vezes com quem vive, né, convive com ela no seu entorno, no seu bairro, na sua cidade. E tem algum hobby, não, secretário? O que faz para desopilar? Vamos lá. O que eu vou te dizer? Eu gosto de ler, obviamente, né? A profissão entrega um pouco sobre isso, né? Tenho tido pouco tempo para isso. Conversávamos um pouquinho antes aqui, gosto de voar. Né? Claro que isso é piloto de monomotor, é isso? Isso. Mas é um hobby que cada vez está mais difícil, né? Enfim, mas a gente tem um simuladorzinho de voo, assim, computador, que também quebra o galho aí para matar a vontade de vez em quando. Mas acho que hoje o principal, o que mais gosto de fazer é realmente estar com a minha família, né? Com minha esposa, com meus filhos, passar tempo com eles, brincar de carrinho, ou montar um quebra-cabeça, é o que realmente faz eu desconectar um pouco e dar aquela refrescada na mente, né? Aproveitar enquanto eles são crianças e querem fazer isso com a gente tem que aproveitar esse tempo. Então o principal hobby hoje realmente é estar com a família. Obrigado, viu, secretário, ter vindo aqui e compartilhado, né, um pouco da sua história e também um pouco da história de Lajeado. Isso, sempre uma satisfação. Espero poder contribuir ainda um tanto com a cidade e deixar um bom legado aqui para o futuro.
Este é o secretário, Alex Schmidt, secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade Urbana da cidade de Lajeado, a maior cidade do Vale do Taquari. Olha só, né? De Cruzeiro do Sul veio para cá e é secretário, uma pasta importante da maior cidade do Vale, né? Então a responsabilidade não é pouca, hein? Não, ela se apresenta todo dia, né? Afinal de contas, nós somos a 20ª maior cidade do Rio Grande do Sul e a 18ª maior economia. Então é um peso grande. Mas está qualificado para isso. Estamos trabalhando para isso, se esforçando. Obrigado, secretário. Quem será que vai estar sentado aqui conosco na semana que vem? Bom, compartilhe esse vídeo, né? Mande para a pessoa que você acha que realmente mereça, que gostaria de saber um pouco mais de Lajeado. Se inscreva no canal e acompanhe, né, o Eu Podcast para saber quem a gente vai trazer na próxima semana. Até semana que vem.